viajantes! Nesse vídeo nós vamos especular sobre o tal colapso e quando ele virá. E esse vídeo aí está sendo inspirado aí no sumiço aí da musa dos neocons, os pseudoconservadores, a Débora G. Barbosa. Então aqui eu só queria tecer, né, as minhas opiniões e tentar especular quando esse tal colapso vai vir. Bom, na questão aí, vamos começar os Estados Unidos, né? O Império Romano da vez. Como todo mundo sabe, né, o sistema monetário dos Estados Unidos ele é pautado no dólar, né, que é a moeda internacional de curso, usa, que é para você fazer trocas no mundo inteiro, todo mundo aceita dólar. E é assim que são as regras do jogo hoje em dia. Só que aquela coisa, né, teve a doença lá de 2020, teve os fechamentos, imprimiram trilhões, não só nos Estados Unidos, mas também fora. E aí agora a gente está vendo o efeito dessa inflação louca. E o Império Romano está chegando no mesmo ponto. O, os Estados Unidos estão chegando no mesmo ponto do Império Romano, a expansão louca do dólar comparado com o denário, né, que eram as moedas de prata do Império Romano. Eles foram tirando a prata, colocando cobre, metais vagabundos, foi desvalorizando, desvalorizando, criando inflação para pagar a dívida, para pagar exército, para pagar mercenário, até que uma hora o Império foi pro saco, né? E se vê que isso é um processo longo, porque isso começou mais ou menos ali por volta ali do ano 230, 250, só que o colapso total só foi acontecer no ano 487, se eu não estou enganado, quando o Império Romano acabou de vez. E além de corrupção, má administração foi um dos principais pontos a desvalorização da moeda. E comparando com os Estados Unidos hoje em dia, há uns tempos atrás, né, teve de novo aí a mesmo problema da crise ali que teve na época do Trump, né, que era o shutdown, o fechamento do governo federal. A dívida dos Estados Unidos já é 32, 35 trilhões de dólares, já, nem sei mais quanto é, mas é muita grana. E já é mais do que o PIB deles, né? Quando a dívida passa mais de 100% do PIB, né? Significa que o país está lascado e nas últimas. E aí aquela coisa, né? Eles foram lá, no Congresso nem ia fechar, eles foram lá e expandiram mais o teto da dívida. Eles vão chutando a bola de neve para frente. Então, uma hora essa bomba vai ter que explodir. E aí não teve o shutdown. Aí nisso tá simultaneamente 2023, agora tá tendo o conflito da Ucrânia e o conflito de Israel. Então, né, cortar gastos militares, né, mesmo que seja ajuda aí para esses países aliados aí dos Estados Unidos, não dá. E aí você vê, né? Acho que só dos Estados Unidos, aí, pelo menos eles imprimiram aí um trilhão de dólares. E a inflação aí lá tá louca, galopante, descontrolada. E aí do outro lado, né, o BRIC já tá tentando fazer o contraponto, aí uma nova Guerra Fria, criando a moeda do BRICS, né, para rivalizar com o dólar. Se isso der certo, os Estados Unidos vai pro saco. Que aí a maioria desses dólares vão voltar lá para o país, vai causar uma inflação, uma revolução, um empobrecimento da população que não vai terminar bem, isso com certeza. Então, os Estados Unidos ali na época do Lincoln, né, vai voltar, né? Aí se você não sabe quem é o Lincoln, aí você vê o que aconteceu durante a presidência dele. Aí nessa 2024 vai ter mais uma eleição, vai ser de novo o Biden contra o Trump, né? Muito provavelmente. E beleza, aí nisso você tem a Rússia, né, que está lá no conflito com a Ucrânia. Essas sanções ali ferraram o país, mas não destruíram o país. A Rússia se provou, né, muito mais forte do que eu pensava, né? E já tinha muitos caras falando assim que essas sanções não iam adiantar nada e a Rússia não ia colapsar, porque eles têm tudo, eles têm território, eles têm exército, eles têm uma população maior que 100 milhões, eles têm gás, petróleo, eles têm muita terra, né, para plantar muita comida. Eles têm vários acessos ao mar. Então, as principais coisas eles têm, né? Defesa, comida, água, população, tem tudo.
E de maneira geral, né, a impressão que eu tive dos russos são pessoas muito inteligentes, muito capazes. Então a Rússia realmente aí eu achei que seria mais fraca, mas não, é extremamente forte. E aí nessa, você tem o conflito da Ucrânia que está ferrando a Europa nessa questão da energia, né? Do aumento aí dos preços da energia por causa da falta do gás russo. Então, se esse conflito acabar, vai ser porque os europeus não vão aguentar mais essa questão da energia muito alta. A população vai começar a se rebelar. Aí tem a China. A China, lá na época da doença de 2020, teve os lockdowns ali mais pesados do mundo inteiro. A tal ponto que assim, teve notícias que não saiu na mídia do Brasil, mas saiu em mídias alternativas da internet. Dois canais principais do YouTube divulgam isso e espalha para outros. Que basicamente, por exemplo, só para vocês terem noção, o que aconteceu na China durante lá 2020, tava lá nos fechamentos, né? E as pessoas não podiam sair de casa a tal ponto que os caras metiam grade, corrente nos prédios. Aí, às vezes pegava fogo. Aí, como todas as saídas de emergência, garagem, portas principais, estava tudo trancado com grade, com solda, com corrente, todo mundo no prédio morria churrascado pelo aquele negócio lá, né, que não pode espalhar a doença. E aquela coisa, né? Enquanto que no Brasil teve esse contraponto, né, de abre e fecha, e ficou aquela coisa meia bomba, a economia não foi tanto pro saco. Enquanto que na China foi um fechamento brutal. Muita pessoa, muito restaurante, muita lojinha, tudo foi pro saco. O pessoal endividado, explodiu a crise lá imobiliária finalmente. E aí a economia da China agora vai desacelerar. Isso vai afetar o nosso amado país, né? O Bostil. E aí a China também tá essa caca. Outra economia grande, né? O Japão já há 30 anos que já está em um declínio acentuado, população caindo, população envelhecendo. Só que por causa de ser um país industrializado, né, a produtividade não cai. Só que é aquela coisa, né, tem menos escravinhos para trabalhar e pagar impostos. Então também está declinando. A Alemanha lá também, a principal economia da Europa, né, que sustenta aquela porcaria. Os caras também, população envelhecendo, tá começando a faltar mão de obra, aí eles começam ali a chamar a imigração, os Mohamedes, os Ahmeds, os Aladins e os Habibs. Só que aí isso já está começando a criar tensão étnica lá também na Alemanha e na Europa de maneira geral. E aí aos poucos, né, todas as economias vão indo pro saco. Até países mais estáveis como Austrália e Nova Zelândia também não tá essas coisas não. Eu fui ver como é que tá ali as lojinhas ali do centro de Auckland ali, tudo falido ali pela que deu para ver pelas notícias. Então, realmente, nós estamos indo aí a todo vapor para uma crise muito mais piorada, se você comparar com a Grande Depressão de. Uma hora isso vai ter que estourar. Essa conta aí da doença de 2020, dessa impressão louca de dinheiro, vai ter que ser paga. E as consequências disso, de crises, desemprego, fome, revoluções, queda de governo, conflitos, aí a gente vai ter que ver, né, o que vai se desenrolar. E aí, nesse castelo de cartas, esse castelo de areia, nesse gigantesco dominó, o que vai colapsar primeiro? Vai ser um novo conflito, talvez Taiwan? Vai ser, não sei, um agravamento ali na Ucrânia ou Israel? Talvez algum conflito com o Irã? Ou talvez alguma crise assim que ferre com as colheitas em lugares férteis, tipo o Brasil e outros lugares? Ou uma queda ali, uma nova queda da Bolsa de Nova York, igual 1929? Não dá para saber, mas os Estados Unidos está fragilizado, China também, Japão também, Alemanha também. Aí tem os conflitos, né? O Israel e Ucrânia. Aí agora é aquela coisa, né? É sentar, né? Comer pipoca e esperar a desgraça acontecer. E como o mestre Guaxinim falou, né? A bolha de 2030 aí tá vindo aí, vai estourar.